Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu bem. Que o Senhor encha o teu caminho de luz para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para você permanecer no caminho onde Deus tem para ti. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Clube Café com Gás. Já vai enchendo aí de emoji de café. Vamos começar esta manhã firme, forte, cheio de gás. Vamos começar essa manhã falando sobre Noemi. Hoje é quinta, gente. Hoje é quinta. Hoje é a quinta-feira, a quarta live falando de Noemi. Deus tem muito para falar conosco nesta manhã. Então já aperta aqui o aviãozinho, chama 10 mulheres aí para se encher de Deus, para se encher da palavra de Deus, para começar o dia fervendo. Bora lá? Ontem Deus nos trouxe um princípio de Noemi tão forte, tão sensacional. Então, se você não assistiu a live de ontem, assista, porque vai fazer muita diferença na tua vida também. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: Ruth 1, de 19 a 21. Já pega a tua Bíblia pra gente ler. Eu tenho recebido vários depoimentos, vários testemunhos de pessoas que não liam a Bíblia diariamente, começaram a ler. E eu te incentivo, mais do que isso, sabe? Se você fosse meu filho, eu iria te dar essa orientação para a vida. Leia a Bíblia diariamente. A Bíblia, ela vai te alimentar espiritualmente de uma forma que você não imagina. E da mesma forma que você precisa de alimento físico, né? Para que isso daqui tenha força para você fazer o que você precisa fazer, a Bíblia vai te dar o alimento espiritual que você precisa para você ter força, fazer o que você precisa fazer, ok? Então leia a Bíblia. Se você não leu tua Bíblia hoje, leia tua Bíblia hoje. Que dia, Ariane? Leia todo santo dia. Todo santo dia. É igual comer, gente. Comer a gente come todo santo dia. Bíblia a gente lê todo santo dia. Amém? Bora lá? Diz assim, Ruth 1, 19 e 21. Aqui, ó. Então ambas se foram até chegar a Belém. Aqui tá falando de Ruth e Noemi, tá? Quem não ouviu ontem, ouça, aqui é a continuidade. Então aqui. Então ambas se foram até chegar a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Amém? Até aqui. O tema de hoje, gente, é sobre foco. Uma das coisas que eu mais falo para vocês, inclusive agora de manhã eu tive uma mentoria e falei muito sobre isso também. Sabe o que acontece na nossa vida? Existem situações diversas. Todas nós passamos por problemas, todas nós passamos por situações complicadas, todas nós vivemos momentos, aflições que a gente acha que a gente não vai dar conta de viver. Isso é vida real. Você acreditando ou não acreditando em Deus, você vai passar por situações. Você lendo ou não lendo a Bíblia, você vai passar por situações difíceis. Todo mundo tem. E aí o que acontece? Normalmente quando a gente passa por essas situações difíceis, a gente tende a culpar Deus. Vocês lembram da mulher de Jó? Vocês lembram da mulher de Jó? Quem lembra, coloca aqui. Qual que é o conselho que ela deu para Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Por quê? Porque quando você está passando por uma situação difícil, é natural, é humano culpar Deus por essa situação, né? Quem já ouviu falar que a pessoa ela vai para Deus ou por amor ou pela dor?
Eu não sei quem inventou isso, né? Não sei da onde surgiu essa situação, mas é uma mentira muito grande. É uma mentira muito grande. Vai pelo amor ou vai pela dor. Deus não é assim. O caráter de Deus não muda. Deus é bom. Deus é bom e ele não vai dar dor para que você vá servi-lo. Na verdade, não é uma escravidão. Ontem eu falei sobre dar liberdade de escolha. Deus nos deu liberdade de escolha. Todas nós temos a liberdade de escolha. E Ele não dá liberdade de escolha para falar assim, ó, eu vou desgraçar a vida daquela dali para ela escolher me servir. Gente, não existe isso. Essa conversa fiada de quem não vem pela dor, vem pelo amor, quem não vem pelo amor, vem pela dor, é uma conversa fiada. E a gente precisa aprender a se questionar por causa, tudo que falam pra gente, sabe? Então, o que acontece? Existia uma dor e Noemi cometeu o erro que 99% ou até 100% do ser humano comete, que é culpar a Deus por sua dor, por seu sofrimento, por sua aflição. A gente culpa o Senhor. E o que acontece? A gente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive esse sofrimento de Noemi, fala a verdade, gente. Muitas vezes a gente acusa Noemi, poxa, como que ela fala isso, gente? Ela perdeu o marido e os 2 filhos. Ela perdeu tudo que ela tinha na vida dela. Consegue mensurar essa dor? Você consegue se colocar no lugar dela e mensurar uma dor dessa? Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos falando de uma mulher cheia de dor. Uma mulher sofrendo. E aí, quando ela sofre assim, ela pega e fala para as pessoas, olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque por causa da minha dor eu me tornei amarga, eu me tornei uma mulher amarga. Se existe uma coisa que a gente faz demais, nós enquanto mulheres, é julgar. Principalmente as mulheres amargas. Sabe aquela mulher que a gente vê que ela é grossa? Aquela mulher que a gente vê que ela é estúpida. E eu nem vou fazer uma brincadeira aqui, porque é uma brincadeira machista, mas com certeza você já ouviu falar, aquela mulher ali, ela é grossa desse jeito porque ela é... Nem vou te falar, mas eu sei que já passou aí pela tua cabeça. Uma coisa é certa, gente, existe uma dor, existe uma aflição que gerou essa amargura toda nessa mulher. Então, quando você se deparar com uma mulher amarga, com uma mulher grossa, com uma mulher estúpida, e eu sei que não é fácil estar perto de mulheres assim, eu sou a primeira pessoa que sai de perto desse tipo de mulher, tá? De verdade. Não é fácil. Mas assim, a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro. Se você conhece alguém assim, tente se colocar no lugar dela. Por que ela se tornou essa mulher amarga, grossa? Qual foi a criação dela? O que ela passou na infância dela? Como que os pais a tratavam? Qual foi o sofrimento que ela teve na vida dela para se tornar amarga desse jeito, para se tornar grossa desse jeito? Quando você se coloca no lugar do outro, é muito mais fácil de lidar com pessoas assim. Alguém aqui conhece alguma mulher assim, gente? Alguma mulher amarga, alguma mulher grossa, estúpida, que não dá pra você conversar de tão estúpida que ela é? Você conhece aqui alguma mulher amarga? Diz aqui pra mim. Não fala nomes, é claro, né? Só diz se você conhece ou não. Mas voltando aqui, gente, eu aprendo com Noemi 2 coisas nesse texto. 2 coisas eu aprendo. A primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: não foque no negativo. Noemi, ela estava focando, e aqui foi o erro dela, ela focou na dor dela. Ela focou no sofrimento dela, sabe? Aqui ela fala assim, ó, porque grande amargura eu tenho tido. Aí depois ela fala assim, porque o Senhor me fez voltar pobre. Aí depois ela fala assim, porque o Deus Todo-Poderoso me tem afligido. A
todo tempo ela tá falando da dor dela. A todo tempo ela tá falando da dor, do sofrimento, da tristeza, da tribulação que ela estava vivendo. Ela está lembrando a todo tempo do sofrimento dela. É fácil, gente, a gente não focar na dor? Não, até porque a gente está sentindo a dor. Vocês já ouviram falar que tem estudos científicos, né? E talvez você já fez esse teste, eu já fiz esses testes, que você tá passando com uma dor, você tá passando uma dor de cabeça, você vai dar um beliscão, automaticamente você tira o foco dessa dor de cabeça e foca no beliscão ali, naquela outra dor. Na verdade, ela chama mais atenção e você tirou o foco dessa daqui. Mude o foco. Eu uso muito esse exemplo. Quando a gente assiste filme de terror, né? Filme de suspense e tudo mais. E aí quando você olha, todo filme de terror é assim, gente. Quando você pega, começa, né? A cena aquele barulho de terror, aí aquela sombra. E você olha aquela sombra imensa na parede e aquele barulhão. Aquele barulho e aquele suspense. Aí a câmera vai chegando mais perto. Quando você olha, é um coelhinho. Quando você olha, é um coelhinho pequenininho. Era um objeto, era alguma coisa pequenininha. O que acontece, gente? O foco era aquela sombra. O foco era aquilo lá. Quando você vai chegando mais perto, você vê que não era tudo aquilo que a gente imaginava, que a gente pensava. Ok? Então a primeira coisa, no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento de dor, é mudar o nosso foco. Tirar o foco do que é negativo. Tirar o foco da tua dor, tirar o foco daquele sofrimento, tirar o foco daquela situação. Poxa, eu tô com um problema financeiro, certo? Você não vai fingir que ele não existe. Não, eu tô rica. Não, gente, isso não existe, certo? Não é assim. Mas você não pode ficar dia e noite olhando aquela planilha, aquela miséria daquela planilha. Dia e noite olhando aquele saldo negativo na conta. Não é isso que vai transformar a sua situação. Amém? Então a primeira coisa, anota aí, gente. Quem pode anotar, quem tá podendo, escreve aí. Primeira coisa, não foque no negativo, certo? E enche de cafezinho aí, que eu amo vocês mandando café. A segunda coisa que eu aprendo com Noemi aqui é enxergue o lado positivo. Olha só, gente, como que eu deixo de focar no lado negativo? É quando eu mudo a minha visão, quando eu mudo o meu olhar. Noemi não conseguia naquele momento enxergar o que Deus estava fazendo, porque o foco dela era só a dor. Noemi estava lambendo ferida. Nossa, Ariane, que nojento, mas é verdade. Noemi estava lambendo ferida. Noemi estava ali dia e noite na dor, no sofrimento dela. A gente precisa mudar o nosso foco. Ó, Deus tá falando, amém, Sandra. Deus tá falando, gente. A gente precisa mudar o nosso foco. E como a gente muda o nosso foco? Olhando o lado positivo. Gente, fala a verdade. Uma nora querer ficar com a sogra, uma nora falar que, olha, aonde você foi eu irei, aonde pousares ali eu pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma nora fazer uma declaração de amor dessa, era milagre de Deus. Mas Noemi não conseguia ver o milagre de Deus, Noemi não estava conseguindo ver o que Deus estava fazendo na vida dela. Noemi não estava conseguindo ver. Por quê? Porque o foco estava no lado negativo. Meu bem, Deus está fazendo milagres na tua vida, mas você não está conseguindo enxergar, porque nos teus olhos, na tua visão, só tem dor, só tem o sofrimento, só tem a amargura, só tem a aflição. Olha de lado. Tira o teu olho da dor. Começa a olhar à volta para você ver os milagres que Deus está fazendo na tua vida.
como diz lá o texto, né? Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é milagre. Vai vir a chuva através dessa nuvem, só que você não está enxergando a nuvem. Você não está vendo os sinais de Deus, você não está vendo os milagres de Deus, que são pequenininhos, mas estão aí acontecendo. E você não está vendo porque o teu olho está focado na dor, no sofrimento, da amargura. Se eu te perguntar, pra gente encerrar, se eu te perguntar aqui, me diz um milagre que Deus tem feito na tua vida, você consegue responder? Você consegue responder, meu bem? Ou a dor tá tão grande que você não consegue enxergar nada do que Deus está fazendo? Se você não tirar o olhar da dor, se você não tirar o olhar da aflição que tá aí tomando o teu coração, que tá tirando a tua paz, que tá te enchendo de estresse, você não vai conseguir ver a nuvem do tamanho da mão de um homem aí na tua vida. Você não vai conseguir ver Deus agindo na tua vida. Deus está agindo hoje na tua vida. Deus está fazendo hoje na tua vida. Não é daqui a alguns anos, não é daqui a algum tempo. Não é fazendo o que você quer que Ele faça. Ele está fazendo o que Ele sabe que você precisa. O que Ele sabe que você merece. Deus estava agindo na vida de Noemi, apesar de ela achar que Deus estava punindo ela. Ela achava que Deus estava punindo ela pelos pecados dela. Você não é o teu passado. Noemi não era uma simples viúva que perdeu o filho, desamparada, sofrida. Não, esse era o passado de Noemi. Noemi era uma mulher que ganhou uma amiga incomum, que foi Ruth, que se tornou uma filha incomum, que vai ter um filho que será resgatador de toda a história de Noemi. Noemi é essa mulher abençoada, essa mulher ditosa, como diz aqui. Essa é Noemi. Não era para trás. Você não é o teu passado, meu bem. Eu sei que a culpa que você tem carregado, Noemi estava carregando culpa aqui, gente. Me dá mais 3 minutos, por favor, que Deus está falando conosco. Noemi estava carregando uma culpa muito grande aqui. E essa culpa ficava assim, ó, Deus está me castigando porque eu errei. Noemi estava carregando uma culpa. E ela achava que Deus estava castigando ela. Pelo amor de Deus. Você que chegou aqui carregando essa culpa. Você que chegou aqui achando que Deus está te castigando. Meu Deus, Ele é bondoso. Meu Deus é bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso e Ele não está te castigando. Deus não se lembra dos nossos pecados, é o que a palavra de Deus diz. Se Deus, que é Deus, Ele não te acusa, se Deus, que é Deus, não te lembra, não se lembra dos teus pecados, porque você todo dia tem lembrado. Porque você todo dia tem focado no que você fez de triste no passado. Porque você todo dia tem tomado esse veneno da culpa. Deus é Deus e Ele te ama. E Ele valoriza o que você tem feito. E você não precisa ficar vivendo de culpa em culpa. Ficar vivendo nessa sofrência toda. Deus é Deus, mulher. Para de ficar bebendo dessa culpa. Foca naquilo de positivo que Deus tem feito. Deus tem feito coisas grandes na tua vida e o teu foco no negativo tá tirando toda a alegria de viver o que Deus tem feito. Diariamente Deus tem feito coisas boas. Amém? Sim, Deus tem feito muitos milagres na minha vida e eu sou muito grata. Amém, Sandra? Amém. Que eu e você, vou dar uma tarefa para vocês hoje. Hoje eu já dei várias tarefas para minha mentorada, vou dar uma para vocês hoje. Que eu e você hoje, a gente possa lembrar do que Deus tem feito de bom no nosso dia, na nossa vida, e agradecer.
Como todo Clube Café com Gás, a gente começa, né? Quem faz parte do nosso Clube Café com Gás? Diz aqui pra mim. Eu sou desse clube. Esse é o meu clube. Todo dia a gente começa e não é à toa, gente. Não tô aqui. Todo dia a gente começa com este louvor. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? Essa frase, ela tá escrita no meu coração. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? Eu acredito e eu agradeço demais a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, você não estaria aqui me ouvindo. Se não fosse Deus, a gente não se conheceria. Se não fosse Deus, esse clube não existiria. Se não fosse Deus, eu não teria essa saúde. Se não fosse Deus, eu não teria disposição. Se não fosse Deus, eu não teria os meus filhos. Se não fosse Deus, eu não teria esse trabalho. Se não fosse Deus, onde você chegaria, meu bem? Que essa frase fique marcada no teu coração. Se não fosse Deus, com certeza eu não viveria isso. Vamos deixar hoje, de verdade, deixa essa culpa para trás. Viva dos milagres de Deus. Escreve aí. Essa é uma das frases para sexta-feira, hein, gente? Pra gente postar na sexta-feira. Essa é uma das frases. Eu não sou o meu passado. Você não é o teu passado. Amém? Olha só, hoje à noite eu vou fazer uma live com uma querida que é a Carol. E nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, sobre destravar algumas coisas que estão que a gente não consegue viver porque a gente está esperando algo acontecer. Hoje às 8 horas da noite, eu e a Carol nós vamos falar sobre isso. Então conto com você. Vou colocar o post daqui a pouquinho no Stories. Encaminha para alguma amiga que está bloqueada, que não consegue destravar as coisas na vida dela. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muito. Meu bem, um beijo no teu coração. Desejo uma quinta-feira cheia de alta performance para ti. Fique com Deus. Tchau.